Daí, meus amigos do Espírita Pop, sejam muito bem-vindos a mais um programa feito com muito carinho aqui pela Comunhão Espírita de Brasília. E hoje a gente vai trazer um tema super recorrente que abalou o mundo nos últimos dias, que é o dilema da guerra. Então fica com a gente para a gente ter um bate-papo importante a respeito desse assunto. E tamo junto, fica ligado. Então, meus amigos, bem-vindos a mais uma reflexão à luz da doutrina espírita, né, dessa cultura pop, que muitas vezes a gente olha para ela como algo quase que inofensivo, né? Mas a cultura pop ela tem uma imersão que ela tem essa capacidade de nos permear de forma muito presente. Então, por isso que todos os temas têm de alguma forma conectados com a nossa realidade, seja no campo da cultura especificamente, da música, da arte, do cinema, mas também desses dilemas humanos que nós acabamos enfrentando de tempos em tempos. E agora vamos falar um pouquinho sobre a guerra. A guerra não é uma novidade no planeta, é verdade, nós sempre tivemos conflitos em diversas regiões, existem, né, conflitos regionais localizados na Terra há muito tempo. O problema é que, a partir da descoberta da Prêmio Nobel em Física e Prêmio Nobel em Química, né, a única pessoa com Prêmio Nobel em categorias diferentes, Marie Curie, polonesa, descobridora do polônio, né, e da radiação, junto com seu esposo Pierre Curie, nós começamos a utilizar a radiação, né, ou seja, os efeitos da quebra do núcleo, por isso chamado de energia nuclear, para fazer bombas. E aí a Terra mudou de condição, deixando todos nós sempre na dúvida de que se haveria um amanhã. E é isso que está acontecendo agora, um dilema que transcende a questão de simplesmente proteger a Ucrânia, né, questionar a situação humanitária dificílima que está acontecendo lá, e apesar dessas dificuldades, nós temos orado. E aí entra o primeiro recurso, que com certeza é a oração. E a gente pode procurar, a nossa sugestão de pesquisa para todos aqui, eu e Yasmin usamos muito isso, que é a Bíblia do Caminho, que é um site de pesquisa espírita. Então põe lá Bíblia do Caminho, no Google põe o tema. Então, se quiser compartilhar, se você tem mais fontes sobre o tema do dia de hoje, põe lá no Google Bíblia do Caminho, guerra. Vão aparecer muitos textos, gente boa lá, né, produzindo material. E aí a gente tem toda uma dimensão de como fazer as coisas, de como entender esse cenário todo. Então, para começar, a gente tem que entender que a Terra ela só vai ser o planeta que a gente sonha quando a gente compreender o Evangelho de Jesus num percentual bem elevado, assim, suficiente para que a gente possa entender os recursos que a gente utiliza e fazer eles serem usados para o bem. Gente, o dinheiro utilizado para os exércitos resolveria todos os problemas sociais do planeta em um dia. São 100 bilhões de dólares, mais ou menos, gastos por dia da campanha russa na Ucrânia. Então, a gente pode ter aqui uma dimensão mais precisa das coisas que estão acontecendo, porque é muito dinheiro rolando e a gente tem que ter todo um sonho, né? No mínimo um sonho de que esses recursos sejam utilizados para as pessoas que têm fome, para as pessoas que estão na miséria, que não têm acesso à educação de qualidade, sabendo que a nossa escola precisa melhorar muito, né? E longe desses modismos que querem tirar a fé das pessoas, que prega a segregação das pessoas, nós precisamos de uma educação que ajude o ser humano a se tornar uma pessoa melhor. E, com certeza, a moral cristã ela tem um diferencial enorme nesse papel. Claro que a moral de outras religiões também pode ter, a gente fala daquilo que a gente está associado, que é o espiritismo cristão. E aí eu trouxe um poema aqui de Olavo Bilac, publicado no Reformador, de 1951. Esse soneto foi recebido numa reunião de encerramento da Semana do Moço Espírita. Olha só que antigo, né? Aí para cima você fala mocidade, que a gente fala juventude. De Minas Gerais, no Instituto de Educação em Belo Horizonte, em 27 de julho de 1950.
E aí, a mensagem dele, é um soneto, né? Ante o alvorecer, trou o canhão de novo à frente da batalha, de novo chora a paz, rasgando o próprio peito. Sempre a postergação do bem e do direito, que a sombra espessa e hostil menospreza e amortalha. Mas além do pavor da noite, da metralha, sem a escura ilusão de mentiroso preito, fuge o reino imortal do espírito perfeito, onde o anseio da fé se aprimora e agasalha. Do abismo tenebroso em que ruge a procela, a visão de Jesus renovadora e bela ressurgirá, trazendo a luz risonha e forte. Hosanas ao porvir da nova sementeira, no evangelho resplende a vida verdadeira, na grandeza do amor que vence a treva e a morte. Olavo Bilac. Então, gente, tudo que a gente está vivendo, a gente sabe pelo livro A Caminho da Luz que são quase 20 bilhões de espíritos na Terra. E, infelizmente, algumas pessoas, quando chegam ao poder, manipulam milhões de pessoas para a guerra, né? Espíritos, muitas vezes, que não compreendem essa função especial que nós temos aqui no mundo, que é de levar as nossas comunidades para o bem-estar, para o amparo, para a luz, sem fazer disso uma proposta de supremacia. Que aí que está o dilema. O orgulho nacional tem uma tendência a fazer a supremacia dos povos, das culturas, algo maior, algo melhor, mas sempre impondo aos outros as suas propostas. Que a gente possa compreender que nós temos que ter um convite à paz. E esse convite à paz é feito nas nossas comunidades. O mundo não será um lugar melhor se a gente não fizer um esforço muito grande em construir algo que faça das nossas comunidades um lugar melhor para se ver, porque o nosso planeta é a nossa localidade onde nós estamos inseridos, é o nosso centro espírita, a nossa família, são os lugares que a gente tem convivido. Então, pessoal, a gente estava falando para vocês da nossa proteção, né, que também está associada a nós fazermos da nossa comunidade um lugar melhor. Se nós não podemos, de alguma forma, intervir nos dilemas do planeta, se discutir com os nossos parentes e amigos em torno de quem tem razão, das melhores estratégias a serem seguidas, vai fazer, inclusive, nós criarmos a nossa própria guerra particular, a gente tem o dever de fazer com que as pessoas à nossa volta consigam conviver na guerra cotidiana, que geralmente é dura, né, para muitos dos quais estão inseridos nela. É evidente que somos todos herdeiros de nossas ações do passado, ou estamos passando por provas para ver se somos habilitados a desenvolver capacidades maiores e empreender em desafios ainda mais complexos, mas de uma forma ou de outra estamos todos inseridos na luta terrena. Então, nosso compromisso imediato com a ordem das coisas estabelecidas em torno de nós. E eu peguei aqui uma mensagem do Cornélio Pires, que geralmente é um espírito quase humorista, né, gente? E ele lá no livro Missão Cumprida, autores diversos, né, são vários espíritos, ele vai falar sobre a atualidade, que ele vai dizer que hoje o tema não é a poesia. Ele continua dizendo assim, ó, lembremos a época de guerras, guerra nos costumes, guerras nas bolsas de finanças, guerras dos aflitos sem maiores esperanças, guerras dos desempregos que envolvem tantos lares em desemprego, guerra nos esportes que nos leva à dor e à morte. Nós tivemos aqui agora no Sul recentemente um jogo interrompido porque um jogador levou uma pedrada, né, quando cruzava de ônibus, imaginemos isso, né? Guerras nos hábitos singelos, guerra nos ajustes afetivos que deixam tantos irmãos feridos, semivivos, pelo desalento que trazem tanto sofrimento em toda parte. Certa guerra, porém, nos ameaça, que talvez, se realizada, nos faltem até graça de viver. E é importante também continuar aqui, que ele vai dizendo assim, ó, assim, para afastar o sono das noites geladas que talvez virão, concedeu-nos esta sublime certidão que todos devemos cultivar, especialmente em nossas bênçãos da vida que todos possuímos no refúgio do lar. E vos convidamos, irmãos, cultivá-la
seja sós ou com entes mais queridos, para conseguir tranquilidade, defesa, coragem, força e paz. E repetimos sempre, seja dia ou noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, glória seja dada ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, de todos os males. Assim seja sempre, Jesus. Assim, pela prece, estamos protegidos contra os males que virão. Assim prometemos a nós mesmos que pela oração que ele nos deixou, guardaremos todos unidos, nós, os que nos fizermos cristãos, unindo nossas mãos em serviço, paz, amor e luz. Nós estamos num dilema muito grande, o que acontece na Ucrânia, e as nossas orações, o nosso serviço no bem, aqui na nossa localidade, e a nossa oração pelo que acontece na Ucrânia. E eu quero pedir aqui preces encarecidas para Vladimir Putin. A importância dessa pessoa que tem tanto poder, né, de fazer com que nós possamos atravessar esse trauma, atravessar esse período sem uma guerra nuclear, com a retirada, né, da escalada de violência de cena, que a gente possa fazer isso, porque os espíritos nos avisam que as pessoas que mandam os soldados para a guerra são os responsáveis pelas atrocidades que acontecem. E nós vamos ver, por exemplo, no passado, nós temos as disputas entre Clovis I, Clovis em latim, Louis em francês, né, e Alarico, quando eles se debatem nas lutas iniciais da Europa, e Alarico reencarna como seu neto e ainda assim vai lutar de novo e fica numa situação super difícil. Nós vamos saber que esses personagens, Clovis havia sido o Vespasiano do livro Há 2000 Anos, e ele, o espírito super conhecido do meio espírita, vai vir a ser Clóvis Tavares, que publicou livro pela Federação Espírita Brasileira, né, como Mediunidade dos Santos, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Imagina, Clóvis Tavares teve livros prefaciados pelo Espírito Emmanuel, guia de Chico Xavier, né? Só para a gente ter noção de quem é. Mas lá no passado eles eram monarcas e tinham suas disputas. E olha aqui que o Espiritismo faz, gente. Existem estratégias de união dos povos, as falanges espirituais que ainda seguem esses líderes lá no plano espiritual. Então, Chico Xavier vai se tornar muito amigo de Clóvis Tavares e muito amigo de Alarico reencarnado, que era Jesus Gonçalves. E eles vão se encontrar no Rio de Janeiro. E eu fiquei imaginando esse encontro, assim, nossa senhora, é como nós pegarmos aí grandes inimigos do passado, e eles esquecem, né, do background que os distanciou lá muito tempo atrás, né, 1000 e poucos anos atrás, e aí conseguem, a partir do Evangelho de Jesus, se transformar moralmente através do anonimato, através da humildade, e aí, a partir desse conjunto de coisas, estabelecer uma nova união. E Alarico e Clóvis, quem quiser procurar ali, Alarico, gente, quem quiser procurar Clóvis primeiro, vai encontrar toda essa transformação. Nós vamos ver, particularmente, na vida de Clóvis Tavares, por exemplo, que quando ele foi Clóvis I, o primeiro rei da França, ele era um franco-germano, né, um bárbaro na época, e a sua esposa, que viria a ser a rainha Clotilde, o convida à fé cristã. E aí ela chama o bispo de Saint-Rémy, que na verdade é Emmanuel, uma das encarnações de Emmanuel, e ele vai então chamar um catequista, que a gente acredita que é São Gastão, que tinha fenômenos mediúnicos e muito expressivos de materialização, de efeitos físicos mesmo, que vai ser São Gastão, que muitos acreditam que é Chico Xavier, e nós vamos ter um mural lá na igreja de Petrópolis, no Rio de Janeiro, um mural com o batismo de Clóvis Tavares, onde supostamente vão estar ali
Emmanuel, Chico Xavier, a Rainha Clotilde, que é Nina Arueira também, alguns já conhecem, esse espírito mandou mensagens através da mediunidade de Chico Xavier, e no fundo ali os seus filhos, sobretudo, a gente acredita que a Hilda Tavares, que a gente manda um abraço, ela sempre assiste o nosso programa, essa senhora que tem mais de 90 anos, da Escola Jesus Cristo lá de Campos, e ela sempre... E a gente pode falar aqui abertamente, porque são muitas mensagens psicografadas por Chico Xavier, do espírito Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, através dos pseudônimos Lil ou Carlinhos, que foi a última encarnação, e ela teve a oportunidade de ser mãe de Santos Dumont reencarnado. Santos Dumont sofreu com esse dilema da guerra quando viu o avião sendo utilizado para fins bélicos, né? Não lidou muito bem com isso, infelizmente, mas nós temos a oportunidade de aproveitar esse momento para orar e entender que o Evangelho vai curar as nossas almas. O Evangelho vai curar essas arestas. O que a gente não pode fazer é permitir que o mundo sofra uma escalada nuclear, mas para que a nossa oração seja mais forte ainda, eu convido a todos vocês a fazer algo para a sua comunidade. O que você tem feito em termos de educação de paz? Então, eu já vou deixar aqui um filme, uma sugestão de filme, gente. O filme Gandhi. O filme Gandhi é uma sugestão para o nosso finalzinho de programa hoje, para que a gente possa trazer um curso rápido. É um filme grande, mas considerando um curso é pequeno. E esse curso ele vai trazer toda uma compreensão do que é a não violência. Então, essa dica de filme, gente, filme Gandhi, filme maravilhoso. Lembrando que Gandhi foi prêmio Nobel da Paz. Então, meu desejo é que a gente possa voltar aqui comentando sobre a paz e não sobre os dilemas da guerra. Beijo no coração de todos. A gente ama vocês e obrigado por cada pessoa que empresta seu tempo a trazer um pouquinho de reflexão, né? Porque quando a gente está ouvindo, a gente também está permitindo que espíritos que estão associados a nós, ainda precisam dos nossos fluidos, compartilhem conosco de uma certa compreensão sobre aquilo que se passa. Então, nós estamos sendo influenciados pelos espíritos, mas também influenciamos esses espíritos. E o nosso convite à paz é o convite daquela que está ao nosso alcance, aquela que a gente pode construir uns com os outros, e com certeza ela vai fazer diferença no mundo real para nós, né? Nós somos convidados a vivenciar experiências muito particulares, que a gente possa ser bem-sucedido nelas e não amplificar esses tambores que estão fora de compasso no mundo afora. Gente, o Brasil continua sendo a pátria do Evangelho, que nós possamos fazer do Evangelho a nossa bandeira e com ela a gente vai sair vitorioso de qualquer luta, de qualquer batalha. Beijo no coração.